Olá, sabe, os crimes financeiros mais, digamos, elaborados, eles não acontecem na cara da gente. Pelo contrário, eles são feitos para serem invisíveis, sabe, escondidos ali no meio de operações que parecem super normais, totalmente legais. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo nesse mundo da perícia financeira para entender como é que os especialistas conseguem, no fim das contas, encontrar a verdade. E aí fica a grande pergunta, né? Onde é que esse dinheiro todo vai parar? Como é que eles conseguem fazer isso? Disfarçar fortunas que, na verdade, são ilícitas? Bom, a resposta está em alguns métodos que foram criados justamente para isso, para confundir e para despistar qualquer um que tente seguir o rastro. Vamos começar com um bem clássico, contratos fictícios. Pensa assim, ó. É feito um pagamento por um serviço que nunca existiu, nunca foi prestado. Mas o contrato tá lá, bonitinho, no papel. Para quê? Para dar uma cara de coisa séria, de legitimidade, para uma transação que é por invenção. Outra tática, essa é mais sofisticada, são as tais estruturas em cascata. Imagina um verdadeiro labirinto de espelhos. Uma empresa é dona de outra, que por sua vez é dona de uma terceira, e assim por diante. Cada nova empresa nessa corrente é uma camada a mais de complicação. O objetivo? Deixar o caminho do dinheiro tão confuso que fica quase impossível descobrir quem é o verdadeiro dono no final da linha. E tem também a jogada do capital artificial. Aqui, o dinheiro fica circulando entre várias contas e empresas. A ideia não é gerar lucro de verdade, nada disso. É só para criar uma fumaça, uma ilusão de que tem muita atividade econômica acontecendo ali. Enfim, com tanto truque na manga, fica óbvio, né? Para desvendar esse quebra-cabeça, só mesmo com um especialista no assunto. Beleza, vamos entender isso melhor. O mais impressionante e até meio assustador é que esses crimes estão ali, acontecendo debaixo do nosso nariz. A genialidade do esquema, se é que dá para chamar assim, é que ele se parece muito com uma operação comercial normal, do dia a dia. E é exatamente por isso que a investigação técnica se torna tão, mas tão importante. Mas afinal, o que é essa tal de perícia financeira? Bom, em poucas palavras, é uma análise técnica, super especializada. O que ela faz? Primeiro, ela reconstrói todo o caminho que o dinheiro fez. Depois, ela identifica qualquer operação que fuja do normal. E o mais importante, ela detecta as provas de que um patrimônio está sendo escondido ali no meio de um monte de registros financeiros. Certo. E que tipos de crimes entram nessa mira exatamente? A lista é grande, mas a perícia financeira costuma focar em alguns alvos bem específicos. A gente está falando desde a clássica lavagem de dinheiro, passando por fraudes dentro das próprias empresas, até a tal da blindagem patrimonial ilícita, que é quando se cria uma estrutura toda só para proteger bens que vieram de atividades ilegais. E tem mais, claro. Entram aí também os contratos fictícios, aquele crescimento de patrimônio que ninguém consegue explicar de onde veio, e até desvios de dinheiro entre sócios. E essa frase resume perfeitamente o espírito da coisa. Não se trata de opinião. Não é eu acho que. Não, é rastreamento técnico, é análise de documento. Em resumo, é perícia. É um trabalho de seguir uma trilha de provas. Provas concretas, indiscutíveis. Ok, mas como é que isso funciona na prática? Como se desmonta um esquema desses? Existe um método? Claro, um processo bem estruturado para ir desvendando cada peça. Basicamente, toda a investigação se sustenta em três grandes pilares. O primeiro é a análise do fluxo financeiro, ou seja, seguir o rastro do dinheiro. O segundo é a análise da estrutura societária, que é basicamente entender como as empresas envolvidas foram montadas. E o terceiro é a análise de compatibilidade patrimonial. O perito vai checar se a riqueza de uma pessoa bate com o que ela ganha legalmente. Falando do primeiro pilar, então, o que acontece aqui? O trabalho é mergulhar de cabeça nos extratos bancários. Os peritos vão procurar por coisas como depósitos picados, sabe? Aquele dinheiro dividido em várias partes para não levantar suspeita. Eles também rastreiam operações trianguladas, que é quando o dinheiro passa por um monte de gente só para disfarçar a origem e o destino. E claro, é aqui que se descobre quem são as interpostas pessoas, os famosos laranjas, que emprestam o nome para esconder o verdadeiro dono da grana. Já no segundo pilar, o foco muda para a arquitetura das empresas. Aqui, a análise é em cima de alterações estratégicas nos contratos, distribuições de cotas da empresa que parecem meio estranhas. E como a gente falou antes, é aqui que se mapeia toda aquela rede de empresas interligadas e as estruturas em cascata, para identificar se tem alguma holding de fachada no meio do caminho, por exemplo. Por fim, o terceiro pilar. Aqui, a gente pode dizer que é a hora da verdade, a matemática da riqueza.
O que se faz? Simples. Se compara a renda declarada da pessoa com todo o patrimônio que ela acumulou. O perito mapeia como esse patrimônio evoluiu com o tempo. Se aparecer um crescimento muito grande que não dá para justificar com o salário ou os lucros declarados, bom, aí acende um alerta gigante de que tem algo errado. A conta simplesmente não fecha. E depois de toda essa investigação, todo esse trabalho minucioso, tudo isso é reunido em um documento oficial, o chamado laudo pericial. É nesse momento que as descobertas são entregues de forma organizada e técnica para a justiça. E aqui tem um ponto super importante para a gente entender. O perito não acusa. Quem acusa é a promotoria, o Ministério Público. O papel do perito é outro. Ele demonstra. Ele apresenta os fatos de uma maneira técnica, objetiva. Ele entrega as provas, as evidências, que vão servir de base para todo o processo judicial. E o que tem nesse laudo, afinal? Pense nele não como um amontoado de números, mas como uma história contada com dados. Ali dentro vai ter uma linha do tempo financeira de tudo o que aconteceu, vai ter mapas mostrando o caminho dos bens, gráficos super claros para explicar as operações e, o principal, respostas objetivas para as perguntas que o processo judicial precisa esclarecer. É uma conclusão técnica, clara e muito bem fundamentada. Bom, tudo isso nos leva a uma questão final. Por que essa prova técnica é tão poderosa? Por que todo esse trabalho é fundamental? Qual é o verdadeiro impacto da perícia financeira? A resposta está na própria natureza desses crimes. Pensa bem, aqui a prova raramente é uma arma do crime ou uma testemunha que viu tudo. A prova, ela é estrutural, ela está escondida na arquitetura das transações, nos documentos, nos registros, ela é documental. E o que acontece se não tiver essa análise técnica? Bom, aí a verdade simplesmente fica escondida para sempre. Os fluxos de dinheiro ilegal passam batido, ninguém percebe. Aqueles contratos de fachada são vistos como legítimos. E toda aquela teia de empresas complexas continua sendo um mistério indecifrável. E é por isso que, no fim das contas, a perícia técnica é tão importante. Ela é, muitas vezes, a peça decisiva. É o que permite que a justiça forme sua convicção baseada em fatos, em provas, e não em achismos ou especulações. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão, né? Os dados financeiros estão em todo lugar, registrando tudo, em silêncio, a cada segundo. A pergunta que não quer calar é: quantas outras verdades estão por aí, escondidas bem na nossa frente, só esperando que alguém com as ferramentas certas apareça para revelá-las?